vocês. Abra sua Bíblia comigo em Lamentações. Quero ver se achar agora, hein? Acha aí. Depois de Jeremias. Ó, ficou fácil. Pode procurar, não tem problema. Lamentações, depois do livro de Jeremias. Isaías, Jeremias e Lamentações. Hoje o tema da mensagem é: Deus é bom. Deu uma coisada as lâmpadas no Data Show? Vai ter que comprar um Data Show novo agora. É assim. Você arruma uma coisa, tem que arrumar outra. Diminui essa luz aqui, assim. Essa aqui, ó. Faz o que vocês quiserem. Deus é bom, irmãos. Diga assim: Deus é bom. E pode ter certeza disso, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Eu quero ler com você Lamentações no capítulo 3, a partir do verso 21. Diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que os buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovem, ao jugo da sua disciplina. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, Jeremias, quando estava escrevendo esse texto, certamente ele não estava passando por um bom momento. Certamente ele não estava passando por um momento agradável. E eu tiro essa conclusão, por quê? Porque se você ler os versículos anteriores, depois você lê na sua casa, você vai ver as indagações dele, os questionamentos dele, as falas dele. Jeremias, ele dizia, antes desses versículos que nós lemos, que coisas como: o Senhor me deixou, o Senhor me abandonou. Ele dizia coisas como: Deus removeu a sua luz sobre mim. Ele falava coisas como: eu estou vivendo ira de Deus sobre mim. Então, quando nós lemos isso, é fácil a gente tirar uma conclusão que ele não estava passando por um momento bom.
que ele estava passando por um momento da sua vida desconfortável. Engraçado que pela fala dele, parece até que ele chega a culpar a Deus por aquilo que está acontecendo. Irmãos, e se nós fizermos um paralelo da nossa vida, quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não nos sentimos exatamente dessa forma? Parece que Deus não me ouve. Parece que eu oro, te amo, e Deus não me responde. Eu tenho a impressão que Deus se calou. Eu estou passando por dias difíceis e não encontro resposta. Quantos de nós já não passamos por momentos assim, que às vezes nós chamamos que estou passando por um deserto? Eu diria, como existem crises existenciais, eu diria que há momentos da nossa vida que parece que nós passamos por uma crise espiritual. O céu parece que fica de bronze. Parece que a gente ora e não sente nada, e não escuta nada. E não tem momentos da nossa vida que a gente fala, eu comentei isso no domingo, que parece que a nossa oração não passa do teto. Tem momentos da nossa vida que a gente olha e fala, não está adiantando eu orar. Parece que a minha vida de repente ficou cinza. Parece que os meus dias estão nublados. E posso te dizer, irmãos, é lícito que isso aconteça. Há momentos da nossa vida que sim, realmente, nós vamos nos sentir dessa forma. E sabe, é necessário que a gente passe por momentos assim na nossa vida, para que a gente volte a olhar a Deus como deveríamos olhar. Há momentos que sim, Deus ele vai nos proporcionar situações sim na nossa vida, para que a gente volte a olhar para Ele. Para que a gente volte aos caminhos, às veredas antigas do Senhor. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, num texto diz assim, olha, lembra-te de onde caístes, se arrependa e volte. Então, irmão, sabe, algumas vezes nós vamos ser submetidos a algumas situações assim. E se necessário for, irmãos, Deus, Ele pode fazer algumas coisas na nossa vida não dar certo, para que a nossa vida volte a dar certo. Sim. Às vezes Deus vai permitir que algumas coisas deem errado. Por quê? Porque muitas vezes o nosso coração se torna independente de Deus. Independente de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com certo, entenda bem o que eu vou querer dizer, conforto. Porque às vezes o conforto rouba o nosso foco de Deus. Então, se necessário for, Deus ele nos tira do conforto para voltar para o foco. E coisa boa é quando Deus nos tira do conforto.
Lembra do povo hebreu? Eles estavam confortáveis no Egito, vivendo uma vida que não era aquela que Deus havia planejado. Então Deus tinha, porque eles tinham conforto no Egito. E aí Deus tira eles do Egito, onde tinha comida todos os dias, tinha um teto para dormir, tinha trabalho, mas eles eram escravos. E aí leva eles para o deserto. E o deserto gera no meio do povo de Deus, povo hebreu, uma situação desconfortável. Agora já não tem mais casas, agora eles têm tendas. Agora já eles não têm comida. Agora não tem mais a segurança da escravidão. Olha só, a segurança da escravidão. Mas Deus tinha um propósito com aquele povo hebreu no deserto. Então Jeremias ele diz assim, olha, no texto que nós lemos, ainda ouso, porém, ter esperança em Deus. Eu ainda ouso ter esperança em Deus. Como que você tem esperança em Deus? Quando eu me recordo. Quando eu me recordo do quê? Quando eu me recordo do seu amor. Quando eu me recordo do seu amor. Eu ouso ter esperança. A verdade que eu quero compartilhar com você é que você precisa acreditar nessa verdade sobre a sua vida, é de que Deus é bom. Deus é bom. Calma, gente, só foi um ventilador que começou a funcionar sobrenaturalmente. E ele está ensacado. Tudo bem, hein? Então eu queria compartilhar algumas verdades de Deus com você hoje. Primeira verdade que eu quero compartilhar com você é: tenha esperança na bondade de Deus. Tenha esperança na bondade de Deus. Lá no versículo 22 que nós lemos, diz assim: o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Quando eu leio esse texto, rapidamente vem na minha memória a história de Davi, do rei Davi. Ele é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque, irmãos, embora ele cometeu alguns equívocos gravíssimos, ele soube acessar um lugar. Lembra que eu disse que eu creio que Deus nessa noite quer nos levar a um lugar? Ele soube acessar um lugar. E que lugar é esse, pastor? É o palácio? Não. Ele soube acessar o coração de Deus. Ele soube acessar o coração de Deus. E eu creio que Deus nessa noite, Ele quer nos conduzir a exatamente para esse lugar, ao seu coração. O coração de Deus é um lugar de segurança. Aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então tem um lugar que nós precisamos acessar. E aqui Jeremias fala, quando eu me lembro que o amor de Deus não tem fim.
e que as suas misericórdias são inesgotáveis, eu ouso ter esperança. Eu ouso ter esperança. Então Davi, quando ele cometeu os equívocos, irmãos, o que fez ele ser chamado um homem segundo o coração de Deus foi o coração quebrantado e arrependido que ele tinha diante de Deus. Ele reconhecia o senhorio de Deus e ele, pequei. E agora? E agora eu preciso acessar o coração de Deus, porque eu sei que o amor dele não tem fim e que as misericórdias dele são inesgotáveis. Porque, irmãos, quando nós pecamos, nós temos um adversário que quer nos colocar longe de Deus. Você não pode mais, por quê? Porque você fez isso, mas você precisa lembrar. Se você se arrepender, o amor de Deus não tem fim. E as suas misericórdias são inesgotáveis. Nós jamais vamos conseguir entender o amor de Deus. E eu diria para você, o amor de Deus não é para entender, é para se desfrutar. O amor de Deus, nós não precisamos entendê-lo. Nós precisamos desfrutar disso. Nós precisamos desfrutar desse lugar. Deus nos ama incondicionalmente. Essa é uma verdade de Deus. E nós precisamos ter esperança diante desse cenário. No cenário de um amor infinito de Deus pelas nossas vidas. Nós não podemos desistir. Deus sempre terá misericórdia de nós. Talvez você chegou aqui hoje, nessa noite, e pensando, não dá, não tem como. É tudo difícil, para mim é mais difícil. Eu tento e não consigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tenta de novo. Tenta de novo, você vai conseguir. Por quê? Porque o amor de Deus vai ajudar você a conseguir. A misericórdia de Deus, ela é inesgotável. Eu acho que agora eu não tenho mais jeito. Não, você tem jeito sim. A sua casa tem jeito sim. A sua família tem jeito sim. Por quê? Porque o amor de Deus é inesgotável pela sua casa. Sabe o que significa misericórdia? Sabe o que significa misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós somos merecedores da ira de Deus, e misericórdia é Deus. Eu não vou dar a Ele aquilo que Ele merece. Da mesma forma que graça é receber de Deus aquilo que nós não merecemos. A misericórdia, no hebraico, a pronúncia é racham, significa assim, amar profundamente, ter misericórdia, ser compassivo, ter afeição, ter compaixão. E esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. Um Deus que o amor dele é um amor profundo por nós. E sabe, irmãos, eu queria te convidar a mergulhar nesse amor, a acessar esse coração de Deus.
Talvez alguns de nós precisamos voltar para esse lugar. O lugar da misericórdia. O lugar do amor sem fim. Não é o fato de nós virmos à igreja. É o fato de nós irmos a Ele. Tem muita gente que vem na igreja, mas não vai a Deus. Tem muita gente que entra na porta da igreja, mas não acessa o coração de Deus. Porque, irmãos, a hora que nós acessarmos o coração de Deus, eu vou usar um termo aqui, não entenda mal, nós vamos ficar loucamente apaixonados por Ele. Por quê? Porque nós vamos experimentar desse amor de Deus. E nós vamos ver que nada mais vale a pena. O que vale a pena é se alimentar desse amor dEle. E receber dessa misericórdia dEle. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Isso mostra a bondade de Deus para conosco. Porque nós viramos as costas para um Deus tão bom? Porque nós deixamos em segundo plano um Deus tão bom? Por que tanta dificuldade de fazer dele o primeiro se ele é um Deus tão bom? Eu respondo essa pergunta porque talvez muitos de nós não acessamos essa bondade dele ainda. E o fato de nós não acessarmos essa bondade, nós limitamos o seu amor, limitamos o seu poder, limitamos a sua glória. Por quê? Porque de fato nós não o conhecemos. Quando ele diz, batei, batei, abrir-se-vos-á, é desse lugar que ele está dizendo. Jesus diz assim, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Vinde a mim. Diz que ele está batendo a porta. E aquele que abrir a porta, ele vai entrar. Ele vai cear com ele. Oh, irmãos, você vai sentar na mesa do Pai. Oh, irmãos, Jesus, ele quer entrar no nosso coração também. Ele quer que nós convertamos o nosso coração a Ele, porque o coração dele é convertido ao nosso. Então, irmãos, quando ele fala, eu vou entrar e vou cear com Ele, nós vamos sentar na mesma mesa. Nós vamos sentar na mesma mesa. O meu filho vai comer do meu banquete. Eu estou falando de coisas espirituais. Ah, meu Deus, que palavra dos nossos corações, irmãos. Segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que a fidelidade de Deus só depende da sua palavra. E está disponível todos os dias. A fidelidade de Deus está condicionado à palavra dele. Único e exclusivamente a palavra dele. Deus é fiel à sua palavra. E a palavra de Deus está disponível para nós todos os dias. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue entender isso, irmã? Você quer desfrutar da fidelidade de Deus, você precisa acessar a palavra. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Aquilo que ele disse, está dito, vai acontecer. Não depende de mim, não depende de você, depende do que ele disse. Agora, eu e você, nós precisamos
decidir se nós vamos querer participar da sua fidelidade ou não. Porque o que ele disse, ele não vai voltar atrás. Quem tem que entrar debaixo dessa bondade sou eu. Eu preciso acessar essa bondade. Eu preciso ir até lá. Você está entendendo, irmão? Você que está aqui nessa noite, você está entendendo isso? Por quê, irmãos? Porque Deus não depende de cenário, do cenário do mundo. Deus não depende de nada, irmãos. Porque tudo está atrelado à sua palavra. Lamentações 3:23 diz assim: grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ah, pastor, mas, irmãos, a Bíblia diz que a misericórdia dele está disponível todas as manhãs, para mim e para você. E se está dito, está dito. Ah, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está dito. Deixa ele ser o seu pastor. Você entende como eu acesso? Mas está me faltando. Deixa ele ser o seu pastor. Deixa ele pastorear a sua vida. Permita que a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus pastoreie a sua vida. Pasme, não é o pastor Léo que pastoreia a sua vida. É Jesus que pastoreia a sua vida por meio da sua palavra. Por quê? Porque eu só posso falar o que ele disse. Você sabe que o pastor que cuida da ovelha, animalzinho, um animalzinho ovelha, a gente viu muito isso lá em Israel, os pastores conduzindo ovelhas pelo deserto da Judéia, e todos eles têm um cajado na mão, e tem muita gente que fala assim, hoje o pastor está dando cajadada na igreja. Ou seja, hoje o pastor está batendo. Não, irmãos, o cajado não serve para bater. Ele usa, porque no deserto, irmãos, tem muitos penhascos. Muitos. Tem penhascos assim, irmãos, que se você está aqui, você tropeçar, você cai lá, você morre, já era. E aí, às vezes, o bicho ovelha está indo lá, e o que o pastor faz? Ele pega o cajado, por isso o cajado ele é meio tortinho assim, ele põe ali na ovelha e puxa ela para um lugar seguro. Por isso, irmãos, que a palavra diz que o cajado do Senhor nos consola. Consola é conselho. Ou seja, o cajado do pastor tira você do perigo. E como que vou tirar você do perigo? Mostrando a palavra. Esse é o cajado do pastor. Esse é o cajado do pastor. Então, irmãos, nós precisamos, porque está aqui. Está aqui. Então você pode ter esperança que vai dar certo, porque está aqui. Você pode acreditar, por quê? Porque está aqui. Ainda que eu passe pelo vale do sombra da morte, não temerei mal algum. Eu posso não temer? Pode, por quê? Porque está escrito. Eu posso confiar? Pode, por quê? Porque está escrito. É porque eu estou te dizendo, é porque está escrito. Os seus filhos serão uma bênção. Você pode viver isso? Pode, por quê? Porque está escrito. Porque está escrito. Ah, meu pastor, eu posso não me preocupar com o dia de amanhã? Pode, está escrito. Ah, pastor, eu posso ser curado? Pode, porque está escrito.
Procura um homem ou uma mulher de Deus e fala assim, ora por mim, porque está escrito que você vai botar a mão nos enfermos e eles vão ser curados. Então eu estou enfermo e eu acredito que se orar por mim eu vou ser curado. Você lembra quando chegaram para Jesus e falaram, Jesus, se o Senhor for conosco e orar pelo nosso funcionário, pelo centurião, servo do centurião, eu sei que se o Senhor for lá ele vai ser curado. Por quê? Porque está escrito, Jesus. E aí Jesus fala, nunca vi fé como essa, nem Israel. Pode ir, ele já está curado. Irmão, você está pegando isso aqui nessa noite? Você está entendendo essa verdade? É forte isso demais, pastor Márcio. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que Deus, Ele é fiel à sua palavra. O que está dito, está dito. Se Ele disse que nós podemos, irmãos, nós temos que agarrar com todas as forças. Irmãos, eu sempre conto esse testemunho quando começou a pandemia. Eu lembro que caiu a minha ficha da pandemia no dia que eu fui no União. Eu vi aquela fila e entrando uma pessoa. Eu estava meio irreverente, sabe? Meio desacreditado dessa pandemia. Aí um dia eu fui no União, eu vi aquela fila de gente. Eu falei, rapaz, o negócio está sério mesmo. Aí eu voltei para casa, irmãos, Deus nos deu uma palavra. Nós fizemos um culto doméstico em casa. E Deus nos deu uma palavra. Eu lembro que eu peguei a Bíblia numa versão, a Andresa pegou a Bíblia em outra, a Isabela pegou em outra e a Gabi em outra. Eu falei, todos nós vamos ler essa palavra. Cada um na sua versão de Bíblia. E aí, irmãos, nós lemos, Deus nos deu Salmo 91 naquele dia. Deus nos deu, nos revelou aquele salmo. E naquele salmo diz assim, 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, porém tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Irmãos, eu não parei de trabalhar um dia da pandemia. Eu fui pegar Covid quando a pandemia acabou. Irmãos, porque todos os dias nós estávamos agarrados nessa palavra. Mal nenhum chegará à nossa casa. Praga nenhuma vai chegar à nossa casa. Você está entendendo, irmãos? O que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque estava escrito, irmãos. Estava escrito e eu tomei posse daquilo naquele dia na sala da nossa casa. Nós podemos e devemos ter esperança naquilo que Ele prometeu. Todo dia. Você deve chegar a Deus com o coração arrependido. Por quê? Porque Ele vai te atender. Isso é Deus. O problema, irmãos, é que a gente vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando e se afastando. E a palavra dele não é se afaste, não é parte de mim, é venha a mim. Venha a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É assim que Deus nos vê, irmãos. Então nós precisamos, a partir de hoje, começar a fazer o caminho de volta para a casa do Pai. O caminho de volta para o coração do Pai. Há um lugar, Leandro, que você pode e deve acessar, que é o coração de Deus. Acesse esse lugar. Ontem nós tivemos um discipulado aqui, nós falamos sobre como colocar fogo num carvão molhado. É difícil. É mais fácil você botar fogo num carvão novo do que um carvão que acendeu e apagaram com água.
Mas é possível. Talvez um dia alguém jogou uma certa água na sua vida que apagou a sua chama. E você não tem conseguido voltar a esse lugar porque um dia alguém disse alguma coisa para você que te apagou. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que Deus te ama incondicionalmente e as misericórdias dele são inesgotáveis para a sua vida. Pastor, como você pode afirmar isso? Porque está escrito. Não foi eu que escrevi, irmãos. Foi o Senhor que deixou essa palavra para nós. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Terceira verdade que eu quero compartilhar com você é que Deus é tudo o que precisamos. Diz assim, Deus é tudo o que eu preciso. Você acredita nisso, irmão? Olha o que ele disse aqui no versículo 24. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, e nele esperarei. O que ele está dizendo aqui é, o que eu preciso é de Deus e mais nada. Deus e mais nada. Posso falar, irmão? Não é de uma oração forte que você está precisando, é de Deus. Deus é a porção que nós precisamos. Hoje, irmãos, a gente recorre a tantas coisas. A gente atira para todo lado. Nós atiramos para todo lado. A bênção está ali, eu vou lá. A bênção está ali, eu vou lá. Não, a bênção não está mais lá, eu vou lá. Não. O Senhor é a porção que você precisa. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Deus é tudo. Deus realmente é tudo o que nós precisamos. Eu quero ser redundante nisso. Deus é tudo o que você precisa. Paulo um dia disse, Senhor, a tua graça me basta. Senhor, tira-me tudo, só não me tire a sua presença. Irmãos, nós podemos perder tudo nessa vida. Literalmente tudo. Nós só não podemos perder o Senhor. Por quê? Porque Ele é tudo que nós precisamos. Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu seus filhos. Mas ele não perdeu a esperança em Deus. Por quê? Porque no fundo do seu coração ele sabia que Deus era bom. E logo ali na frente ele desfrutou dessa bondade de Deus. A mulher de Jó disse para ele, Jó, você não está vendo por tudo que você está passando? Amaldiçoa esse seu Deus e morra, Jó. Ele disse, louca! Não diga uma coisa dessa. Por quê? Porque Deus é a única coisa que eu tenho. Deus é a única coisa que me restou. Eu sabe o que eu posso dizer? É a melhor coisa que restou. Ah, irmãos.
Tu és tudo. Tu és tudo. Deus. Sabe, Jesus, ele diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu. Fonte de águas vivas. Sabe, irmãos, se nós temos Deus, nós temos tudo. Se nós temos Deus, nós temos tudo, Débora. Então eu queria te convidar nessa noite a acessar esse lugar novamente, que é o coração de Deus, é a bondade de Deus. Sim, é verdade que há momentos da nossa vida que o Senhor ele vai corrigir a nossa rota, irmãos, isso é necessário. Vai ter dia que nós vamos precisar nos sujeitar ao jugo da sua disciplina, isso é verdade. Mas posso falar uma coisa para você? A disciplina de Deus é bondade de Deus. Por quê? Porque Deus ele corrige aquele a quem ele ama. Deus ele corrige a quem ele ama. Então coisa boa é cair na correção de Deus. Isso é uma prova de amor. A correção de Deus na minha e na sua vida é uma prova de amor, pastor João. Porque é assim que nós fazemos com os nossos filhos, não é, Márcio? Quando você fala, filho, não pula daí, o que você está querendo dizer para ele? Se você cair, você vai se machucar. Então o não do pai é bom. Quando o pai ele chega para o filho e fala, agora você vai ficar pensando aí por 1 hora. Castigo. Que castigo bom. Você vai pensar no que você fez. E às vezes, irmãos, vai ser necessário a gente experimentar esse lado da bondade de Deus também. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus ele quer comunicar com a gente hoje, irmão? E por último, a quarta verdade que eu quero compartilhar com você é que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Lá no versículo 25 de Lamentações 3 diz assim: o Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Irmão, coisa boa é depender de Deus. Coisa boa é depender de Deus, irmãos. E sabe, irmãos, às vezes Deus vai fazer o nosso barco balançar para ver se a gente ainda está confiando nele. Ou se a gente passou a confiar no barco. Às vezes Deus vai permitir o nosso barco balançar para quê? Para ver se a gente ainda está dependendo dele ou se a gente colocou a confiança no barco. Porque coisa boa é depender de Deus, Débora, porque ele diz assim que
Ele é bom para aqueles que dependem dele. Deus nunca vai deixar um filho de mão vazia. Deus nunca vai deixar um filho num covil de cobras. Não. Por quê? Porque Ele é bom. Eu gostaria que você pudesse acessar esse lugar da bondade de Deus hoje. Por quê? Porque a bondade de Deus nunca falha. O teu amor não muda. A música da Nívia Soares, não tem? Não vou usar cantar ela aqui. Irmãos. Deus é bom o tempo todo. O seu amor nunca vai falhar. Precisamos criar uma dependência inegociável de Jesus. Nós precisamos criar uma dependência inegociável de Jesus. Confiar em Jesus às vezes dá frio na barriga assim, irmãos, porque quando ele fala, passa para o outro lado da margem e começa o barco balançar, a gente fala, ué, mas ele não mandou eu passar para lá. Pode confiar, se ele mandou, ele mandou. Confiar em Jesus, muitas vezes nós vamos ter que andar sobre as águas, literalmente. Porque, irmãos, Deus me deu uma palavra nesse começo de ano, de verdade. Deus nos deu uma palavra para nossa casa nesse começo de ano. Irmãos, e vou falar a verdade, sabe aquelas palavras que dá vontade de repreender em nome de Jesus? Mas eu não consigo, eu não posso repreender a vontade de Deus, irmãos. Eu não posso repreender um aviso de Deus. Ele nos deu uma palavra e posso falar para você. Aí Deus, ele bota a gente dentro de uma máquina de lavar, parece, sabe, irmãos? E eu tenho falado com minha esposa, sabe por quê que eu estou tranquilo? Por quê? Porque Deus falou, Ele avisou. Então, Jesus, é isso. Tá tudo bem. É. Por quê? Porque no final da palavra que Deus nos deu, Ele falou assim, mas Deus é com você. Então, é essa palavra que eu me agarrei. Ele é comigo. E aí você começa a entender tudo. Porque quando você... Imagina uma roupa que coloca dentro de uma máquina de lavar, bate para todo lado. Então, que sentido faz esse negócio bater mais? Quando a roupa sai limpa, você fala, entendi o processo. Sabe, irmãos, eu já posso ver essa roupa limpa e falar assim, entendi, Deus. Entendi. Por quê? Porque Deus é bom o tempo todo, irmão. Nós precisamos criar uma dependência inegociável de Jesus. Dependa dele, somente dele e de mais ninguém. Sabe aquele texto que diz assim, maldito o homem que confia no homem? Quantas vezes você já ouviu? Quem já ouviu esse versículo? Você sabia que esse é o versículo que é mais mal aplicado pelos crentes? Porque quando ele tem um problema com alguém da igreja, ele fala assim, bem que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Sabia? Ele está falando de si mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia no próprio homem. E faz da sua força o seu braço forte. E tem momentos da nossa vida que a gente tira os olhos de Jesus e passa a confiar em nós mesmos. Eu já sei, eu me garanto. Aconteceu isso, sabe com quem? Com Sansão. Sansão, ele entrega o segredo. Qual que era o nome da mulher mesmo? Dalila.
E aí Dalila vai e conta para os filisteus, eles vão lá, cortam o cabelo dele. E aí ele fala, tá vendo? Vai vir de novo contra mim. Ou melhor, a Dalila que corta o cabelo dele. Ah, sei lá quem cortou o cabelo dele. Foi algum cabeleireiro. Tem cabeleireiro aqui? Ah, Débora. Débora fica cortando os cabelos dos Sansãos aí. Aí, irmãos, sabe o que acontece? Ele fala, os filisteus vão vir contra mim novamente e eu vou os derrubar novamente. Aí a Bíblia diz assim, só que ele não sabia que Deus não era mais com ele. Porque a dependência de Deus tinha se ido, pastor Margarete. Então eu quero compartilhar com você que Deus é bom o tempo todo e você pode depender dele 100% na sua vida. Jesus foi e sempre será a nossa provisão. Jesus foi e sempre será a nossa provisão. Não temas. Quem cuida de você não dorme. Já dizia a canção. Será que não é noite de você voltar a curvar o seu coração diante do Senhor? Será que não é noite de você voltar para esse lugar? Será que você não cansou de tentar sozinho ou sozinha? Será que você não cansou de tentar do seu jeito? Deus é bom. Deus é bom. Abandona o seu jeito e vem desfrutar da bondade de Deus. Você pode esperar por Ele e nele. Sempre. Sempre. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quero convidar você a sair do seu lugar. Você quer receber uma oração e vir à frente. Nós queremos orar por você. Para que você possa sair daqui cheio. Então, se você quiser receber uma oração, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Não tenha vergonha. Pastores, por favor, nos ajude aqui. Venha, não perca essa oportunidade. Nós queremos abençoar a sua vida. Desde quando me levanto
Senhor.